Olá, meus queridos e maravilhosos alunos, professor Gilvan na área, para mais uma aula aqui com vocês, falando sobre controle, meus queridos. Tá tudo sob controle? Tá tudo sob controle, meus queridos alunos? Espero que esteja aí tudo sob controle, meus amados alunos. Pois vamos focar, meu diretor, vamos focar no controle organizacional. Estava explicando para vocês o controle preventivo, controle simultâneo, controle posterior. Lembrando que os três têm que existir, tem que somar. Porque o controle é o quê? É monitorar as atividades, é corrigir os desvios, é avaliar o desempenho, professor Gilvan. Desempenho, tá? O desempenho da empresa, tá? Tem que saber avaliar os desempenhos das empresas, saber monitorar, meus queridos. O monitoramento das atividades de forma de garantir que seja realizado conforme planejado. E tomar medidas, né? Medidas corretivas que verifiquem esses desvios. Então, gente, um sistema de controle produz informações sobre o comportamento de um sistema de recursos, sobre o andamento de uma atividade e sobre os objetivos do sistema de atividade para quem possa tomar decisões. Então, meus queridos alunos, fatores contingenciais do sistema de controle. Que fatores são esses? Para monitorar a adequação do sistema de controle às necessidades da organização, os administradores, os técnicos devem compreender os fatores contingencial. O que é um fator contingencial, pessoal? O que é isso? O que isso significa? Para nós podermos entender. Fatores contingenciais influenciam, que dizem, tudo depende. Tudo que pode ser influenciado do sistema de controle. Entre os principais pontos contingenciais podemos destacar, nós temos dimensão da organização, nível hierárquico, estrutura organizacional, cultura organizacional, estilo de liderança, a importância da atividade. Então, a dimensão da organização, pequeno porte, grande porte, tá? Ele pode ser classificado. Pessoal, pequeno porte, é mais informal, baseado na observação de relatórios verbais. Então, tudo depende do tamanho da empresa para que haja um controle, meus queridos. E como seria isso, professor? O nível hierárquico tem a ver com a alta administração ou com a base operacional. Quando eu falo isso, nós temos aí os critérios múltiplos de avaliação que privilegiam uma visão de conjunto da organização. Nós temos a base operacional, critérios simples e diretos, de mensuração mais objetiva. E estrutura organizacional ela é centralizada, descentralizada. Nós temos centralizada é o menor número de controle e de critérios de avaliação, maior necessidade de informação e feedback, controle mais diversificados e abrangentes. Cultura organizacional ela é mais participativa, envolve informal, autocontrole, coercitiva, formal e o imposto externamente. E nós temos o estilo de liderança mais democrático ou autocrático. Democrático é algo mais informal, definido de forma participativa. Autocrático, formal, imposto externamente. A importância da atividade, meus queridos, é elevada, sofisticada e abrangente, reduzida, informal e simples. Então, nós temos a variável organizacional, que pode ser classificado como dimensão da organização, nível hierárquico, estrutura organizacional, cultura organizacional, estilo de liderança, importância da atividade. Para melhor adequação do sistema de controle às necessidades da organização, os administradores devem compreender os fatores contingenciais que influenciam o sistema de controle. Entre os principais contingências, pode se destacar, são esses aí que foram listados
para vocês, meus queridos alunos. Vou listar de uma maneira bem simples. Então, o sistema de controle, ele tem um foco nos pontos estratégicos, ele tem uma precisão, ele tem uma rapidez, ou seja, uma objetividade, uma economia, uma aceitação, uma ênfase nas exceções, meus queridos. Então, foco nos pontos estratégicos, quando eu coloco aí foco nos pontos estratégicos, significa o quê? Um modo de detectar os pontos estratégicos de controle. Focalizar as atividades de transformação. Outra forma de focalizar esses pontos é identificar os elementos mais significativos de determinada operação, com a aplicação do princípio de Pareto. A menor parte dos itens de uma operação responde a maior parte. O princípio de Pareto, ele também conhecido como 80-20. 80-20. 80% dos resultados das vendas corresponde a 20% de esforço. É mais ou menos essa ideia, tá? Também conhecido como 80-20. Às vezes, gente, a gente se esforça apenas 20% e acaba atingindo praticamente 20%. A gente se esforça 80% e acaba só atingindo 20%. E às vezes a gente faz ao contrário. Às vezes você foca 20% e acaba atingindo 80% de resultado. Então você precisa analisar esses pontos. Precisa ser analisado esses pontos. Certo? Suma importância. Esses pontos que eu estou falando aqui para vocês. Foco no ponto, né? No ponto estratégicos. Esses pontos estratégicos. Tem que ter foco, gente, nesses pontos, para que a gente possa conseguir atingir os objetivos das organizações. Então, esse princípio de Pareto é uma estratégia que pode ser utilizado dentro das organizações, certo? É um modo que nós podemos detectar. É o modo que podemos detectar, certo? Pontos fortes ou pontos fracos, gente, dentro da organização. Pontos fortes ou pontos fracos. Deu para entender, meus queridos alunos? Nós vamos localizar, tentar ver os pontos fortes ou os pontos fracos dentro destas organizações. De uma maneira bem positiva, certo? De uma maneira bem positiva. Então, analisar utilizando um princípio de Pareto, certo? Precisão, professor. A informação deve ser precisa, necessária, certo? Precisa ser necessária. Deu para entender, meus queridos? Ela precisa ser necessária nesses pontos. A informação deve ter a precisão necessária para permitir a decisão adequada. Adequada, meus queridos. Certo? Adequada. Conseguiu compreender? Ou não? Deu para entender, meus queridos? Ou não? O que eu estou colocando aqui para vocês? Rapidez. A informação deve ser encaminhada o mais rapidamente possível, para que você possa postar em prática o tempo para produzir os efeitos. Tem muita gente que fica aí preocupado, certo? Como eu falo para vocês, a gente tem que buscar as informações precisas, certo? A gente não pode colocar essas questões fora, certo? Essas questões em pontos estratégicos, certo? Essas tomadas de decisões, eles têm que ser estratégicos. Esses pontos são importantes, essa estratégia, certo? Dentro das organizações. Entenderam, meus queridos? Então, buscar sempre,
sempre, sempre, sempre, todos os pontos possíveis dentro das organizações. Tranquilo, meus queridos? Então, são pontos importantes. São pontos importantes. Que a gente não pode jamais pensar nessas questões. Deu para entender, meus queridos? Como é todos os pontos nessas questões? Tranquilo? Há alguma dúvida? Dúvidas? Ou não, meus queridos? Conseguiram compreender? Ou não? Tranquilo? Conseguiram compreender, entender pontos importantes aqui que está sendo colocado aqui para vocês? Ou não? Ou não, meus queridos? São pontos que precisamos trabalhar, certo? São pontos que precisamos trabalhar com precisão e rapidez. Precisão e rapidez. Objetividade, professor. Sistema eficaz de controle produz informações claras sobre o desempenho e indica qual desvio em relação ao objetivo, certo? Você às vezes tem um determinado gráfico. O gráfico ele pode te apontar os principais desvios que pode existir dentro da organização, principais desafios, entendeu? Esses pontos importantes, certo? Ó, temos aí pontos que possamos ver quais são os principais desafios. Então, os gráficos de linha, os gráficos, eles poderão mostrar para vocês pontos cruciais, certo? Mês de 2021, mês de 2020, fazer uma comparação. Ano de 2019, aí 2018, 2017. Então ele vai apontar o que foi que aconteceu, porque em 2021 houve uma queda em relação ao mesmo período do ano passado. Então eles buscam, uma coisa que eu aconselho vocês fazerem, cursos de aperfeiçoamento, para que esses cursos possam trazer para vocês esses pontos, certo? Esses pontos. Deu para entender, meus amados? Então, objetivo. Cara, qual foi o meu desempenho? O que foi que aconteceu? Qual foi o desvio? Né? Qual foi o desvio que aconteceu? Porque eu não consegui atingir os objetivos. Economia. Um sistema eficaz de controle tem custo menor que seus benefícios. Ou seja, entender por que estão sendo controlados. Que estão sendo controlados, meus queridos. Entender por que está sendo controlados. Perceba que o controle é um processo importante para o seu trabalho. Enxergue o controle como evidências de sua importância como indivíduos. A aceitação. As pessoas tendem a resistir a serem controladas e sabotar o sistema de controle. Ao menos que eles possam entender por que estão sendo controladas, perceber o controle e enxergar o controle como evidência de sua importância. ênfase na exceção, professor. Um sistema de exceções procura focalizar a atenção da administração, que é essencial. É essencial. Então, a resistência
ao controle. Um fenômeno que afeta a maneira como as ações são administradas é a resistência ao controle. O principal motivo para isso é o sentimento de perda de liberdade. Ó. Perda. Então, as empresas acabam tendo perdas de liberdade. Acaba perdendo, gente. Acaba tendo esses pontos importantes. Deu para entender, meus queridos alunos? São pontos que precisamos ter, porque tem gente que resiste à mudança. Às vezes a gente compra, por exemplo, um exemplo. Compra de um novo sistema operacional. A compra de um novo sistema operacional para melhorar a administração, o sistema. Ele comprou para melhorar. Aí, meus queridos, eu comprei para melhorar o trabalho, né, dentro da empresa. Aí as pessoas começam a brigar. Ave Maria, Deus me livre, não acredito. Não, estou revoltado com isso. Não é possível. Aí começa a ter as crises. Ter a crise desses controles. Então, meus queridos alunos, é complicado você ter essas crises. Então, meus amados alunos, de suma e hiper mega importância saber trabalhar estes pontos. Esses pontos são importantes. Não podemos jamais observar que uma empresa ela é composta por pessoas. E essas pessoas ela tem crise. Tem crise, pode ter situações e que essas pessoas resistam. Ah, não gosto disso, não gosto daquilo. Aí começa a complicar a vida. Algumas razões que surgem para tornar o processo de controle mais compatível com as pessoas. Nós temos que saber definir padrões de controle. Nós temos que promover a participação das pessoas. Ser flexível para possibilitar o erro. Definir, porque às vezes você dá uma meta e você não conversou com o gerente. Não conversou com o operacional. Gente, vocês acham essa meta impossível? Vocês acham que dá para fazer mais? O problema é que as pessoas só impõem. Quer a qualquer custo. Qualquer custo. Aí, meu querido, qualquer custo para atingir o objetivo, eu não acho legal. Não acho legal. Conseguiram entender, meus queridos? Ou não? Conseguiram compreender? Então, meus queridos alunos, é de suma importância esses pontos dentro das organizações. É suma, hiper, mega. Então, meus queridos alunos, vejam bem. Comecem a pensar de que forma nós conseguimos atingir, certo? Esses objetivos. Deu para entender? De que forma possamos atingir esses pontos
Estou colocando aí para vocês. Deu para entender? Ou não? São pontos cruciais. Pontos cruciais. Eu digo e repito. O planejamento, quando a gente trabalha com controle, com pessoas, a gente tem que saber lidar com pessoas. Tem gente que diz assim, professor, eu não gosto de lidar com pessoas. Mas uma organização é feita de pessoas, gente. Uma organização é feita de pessoas. Deu para entender? É feita de pessoas. Então, conseguiram compreender? Para vocês conseguirem compreender, entender e focar. Certo? Deu para entender, meus amados? Ou não? Então é isso. São pontos que nós precisamos ver, entender esses pontos, para que a gente possa atingir os objetivos. Tranquilo? Então vamos passar para outro ponto. O sistema de controle, ele tem que partir de nós, Nailane. As pessoas têm que ter o autocontrole. Será que nós temos o controle? Será que nós temos o controle? Será que nós conseguimos ter inteligência emocional? Controlar nossas próprias emoções? O sistema de controle é totalmente compatível com as modernas práticas de gestão de pessoas. Muitas organizações, o controle no lugar dos sistemas formais. Então, o autocontrole é uma ferramenta de autogestão, com todas as organizações ou outras ferramentas. Depende do compromisso, a disciplina anterior e um dos principais desafios do jeito moderno. É isso, ó, principais desafios. Padronizar o desempenho por meio de inspeções, supervisão, procedimento escrito, programa de produção. Padronizar a qualidade de produtos e serviços oferecidos pela empresa, mediante treinamento de pessoal, inspeção, controle estatístico de qualidade, sistema de incentivo. Proteger os bens organizacionais de abusos, desperdícios ou roubos, por meio de exigência de registros, escritos, procedimentos de auditoria, divisão, responsabilidade. Conseguiram compreender? Então, proteger os bens organizacionais, os abusos. Então, limitar a quantidade de autoridade que está sendo exercida pelas posições, os níveis organizacionais, mediante descrições de cargos, diretrizes, políticas, regras, regulamentos, sistema de auditoria, avaliar, dirigir o desempenho das pessoas, por meio das pessoas, sistemas, supervisão direta, vigilância, registro incluindo informação sobre produção por empregado, por perdas, refúgio. Por controle social, entenderam-se que todos os meios utilizados para induzir uma pessoa ou grupo de pessoas a corresponder às expectativas de uma organização social ou da própria sociedade,
As empresas têm o poder e o controle sobre as pessoas, a autoridade para exercer poder, geralmente institucionalizado, documentos escritos. Então nós temos o controle estratégico do ponto de vista humano. O controle estratégico do ponto de vista humano significa que quando você é pago, você entra numa organização e você é pago, você tem que obedecer. Só existe o alfabeto O, B, D, C. 4. Deu para entender? Então, meus queridos alunos, nós temos que entender e compreender esse assunto. Então, nós estamos aqui tendo a ideia de como, quando as empresas podem atingir o objetivo. Deu para entender? Ou não, meus queridos? Deu para entender, compreender? É interessante esses pontos. Esses pontos são interessantes. Pontos cruciais. Pontos cruciais. Entenderam, meus queridos alunos? Então, meus queridos alunos, temos pontos cruciais. Então, o controle psicológico também é um controle de suma importância. Então, o controle da sociedade, as empresas têm que ter o poder ou o controle sobre as pessoas. Tem gente que não serve para ser gerente, chefe, líder, porque não consegue ter o controle sobre as pessoas, não consegue comandar, coordenar. Trabalhava na empresa que todo mundo criticava o meu chefe. Ficava chateado com aquilo. Entendeu? Deu para entender, meus queridos? Então é importante. O problema é esse. Muita gente acaba tendo estas situações cotidianas e não querer. É outra coisa que acaba afetando o sistema. Acaba afetando o sistema operacional. Acaba afetando. Acaba afetando todo o sistema operacional. Deu para entender, meus queridos? Conseguiram compreender? São fatores entendeu? Tranquilo? Pontos que precisamos trabalhar.
Tranquilo, meus queridos alunos? Pontos que precisamos verificar. Entenderam? Tudo precisa ser monitorado. Tudo precisa ser verificado. Tudo, tudo, tudo. A gente não pode deixar solto. Tem que ser verificado. Pontos cruciais dentro da organização. Cruciais, meus queridos. Por isso que eu estou colocando isso para vocês conseguirem compreender. Certo? Entendidos? Compreendidos? Deu para entender? Tranquilo? Então é isso, meus queridos. Deu para compreender? Então é isso. Então veja todas estas questões. Questões importantes. Questões que nós devemos ter o controle. As variáveis causais. Nós temos aí, são variáveis administrativas, são determinadas por meio de decisões próprias da empresa, como estrutura organizacional, filosofia, política administrativa, estilo de liderança, planos, controles, enfim, todos os fatores que a administração amoda e altera segundo seus pontos de vista. Nós temos outras variáveis, as intervenientes. São variáveis intervenientes. São as variáveis provocadas pelos participantes da empresa, ou seja, pelos próprios empregados com suas atitudes, percepções, motivações, habilidades, capacidades, interação social, comunicação, lealdade, decisão pessoal. Certo? Nós temos resultantes, professor. Variáveis resultantes. São variáveis finais, ou seja, as consequências, os efeitos das variáveis, o desdobramento provocado pelas variáveis. É o caso da produção, da produtividade, do custo, do lucro. Aí, por último, nós vamos agora praticar. É hora de praticar, meu diretor. É hora de nós praticarmos questões, meus queridos. É hora de praticar. Então, meus queridos, quero a atenção de vocês agora. É a hora, é agora. Valeu, meu diretor. Eita, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos praticar. Primeira questão, professor Gilvan Duarte. A função administrativa que corresponde a uma ferramenta da organização para administrar as relações com o futuro denomina-se que? Organização, planejamento, liderança, execução ou controle. Preste atenção. Existem
4 funções administrativas. Existem 4. Quais são as 4 funções administrativas? Existem 4 funções administrativas. A primeira é o planejar. A segunda é organizar. A terceira é dirigir. E a última é controlar, que é o que nossa aula de hoje. Nós trabalhamos essas 4 funções. O planejamento a gente viu que tem a ver com metas. Quando fala em metas, traçar objetivos, está se falando em planejamento. Quando fala-se de organização, a gente fala de alocação de recursos. A gente fala de, além de alocação de recursos, a gente fala de outro ponto. Distribuição, estrutura organizacional. A gente fala de trabalho de estrutura organizacional. Deu para entender, meus queridos? Ou não, meus queridos? Deu para entender? Então, meus queridos, existem essas funções. E direcionamento é você pegar todos os recursos, saber direcionar, coordenar, comandar e, por último, controlar. O controlar, gente, é uma ferramenta que corresponde em você saber monitorar e avaliar o que foi feito. Certo? Deu para entender? Então, existem esses pontos. Esses pontos são importantes. Tá ok? São pontos importantes. Então, nós temos que saber utilizar esses pontos. Saber trabalhar esses pontos. Então, de cara, você vê que é o planejamento. A função administrativa que corresponde a uma ferramenta da organização para administrar relações com o futuro. Falou futuro, planejamento, falou metas, falou objetivo, falou de futuro. Com certeza, letra A. Quer dizer, B. Vamos para a próxima, professor Gilvan. Próxima questão. Na elaboração do planejamento estratégico, uma organização deve levar em conta os seguintes aspectos: o nível das mudanças ocorridas no ambiente, as operações de rotina desenvolvida pelo nível operacional da organização, os objetivos a ser alcançados pela organização, as variáveis de mercado,
onde a organização está inserida. Quais desses aspectos estão corretos? Quais desses aspectos estão corretos? Apenas a 1, a 2, a 3, apenas a 1, a 3, a 4, letra C, apenas a 2, a 4, apenas 1, a 2 ou apenas a 1 e a 3 e a 4. Planejamento estratégico. A gente falou de pontos. Lembrando que uma empresa é dividida em 3 níveis. Nível estratégico, tático e operacional. Nós temos o nível tático, estratégico e operacional. O planejamento estratégico, como eu falo para vocês, a elaboração do planejamento estratégico, uma organização ele deve levar em conta, dentro do planejamento estratégico, gente, os níveis das mudanças ocorridas no ambiente, os fatores externos e também o interno. Por isso, de cara, A1 está correto, A3 e A4. Vou falar o porquê. Interno e externo. Deixa eu corrigir aqui. Externo. 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 Interno. Certo? Então, o nível das mudanças ocorridas no ambiente, nível das mudanças ocorridas, nível 1, estratégico, tático, operacional. Nós temos o nível do ambiente, nível das mudanças ocorridas no ambiente, 1. As operações de rotina, né, o nível das mudanças ocorridas no ambiente, interno e externo, tem que lembrar. Tá? Pode ser interno ou externo. As operações de rotina desenvolvidas pelo nível operacional. Falou nível operacional, as operações de rotina deles não tem nada a ver com planejamento estratégico. Não tem nada a ver. Isso aí tem a ver com planejamento operacional. Os objetivos a ser alcançados pela organização, exatamente, traçou metas e objetivos. Tem a ver com planejamento estratégico. As variáveis do mercado onde a organização está inserida. De novo, fatores internos e externos. Por isso, apenas A1, A3 e A4 está correto. São funções básicas. Essa aqui eu já havia explicado para vocês neste momento. Já acabei de explicar para vocês. De uma maneira simplória. Bem simplória. Eu expliquei de uma maneira bem simples. Vamos lá. As funções básicas da administração. Quem é? Planejamento, execução, controle e direção. Organização, controle. Avaliação, revisão. Hein, meus queridos? Planejamento, organização de direção e controle. Gente, de cara. Acabei de explicar para vocês. Não pode ser execução. Não pode ser avaliação ou revisão. Não pode ser avaliação, alteração. Não pode ser definição e implementação. Então, de cara, letra C. De cara, letra C. De cara, letra C. Então, meus queridos alunos, são pontos de suma, hiper, mega importância.
Você entender o que seria as funções básicas da administração. Nessas aulas a gente trabalhou planejamento, a gente trabalhou organização, a gente trabalhou direção, a gente trabalhou controle. Todas as nossas aulas. Todas as nossas aulas nós trabalhamos dessa maneira. Vamos lá. O controle que se preocupa com a empresa, a organização ou o público, chamado de quê, gente? De feedback, simultâneo, intermédio, prévio. O controle que se preocupa com a empresa, a organização ou um órgão público. E aí, feedback, em prévio, monitoramento. Gente, feedback. Feedback é importante dentro das organizações. Quando você trabalha o feedback, meus queridos alunos, a gente consegue pegar e dar um toque na pessoa. Olha, teu trabalho está muito bom. Gostei do seu trabalho está bem com a desenvoltura. Mas, neste momento, eu acredito que você deveria melhorar nisso e naquilo. Conseguiram compreender? Entenderam, meus queridos? Esses pontos são importantes dentro de uma organização. A gente consegue atingir os objetivos de uma maneira prática, autêntica. Quando você dá um bom feedback, lembrando que o feedback ele tem que ser positivo. Ele tem que saber dar. Ele tem que ser uma crítica construtiva, não destrutiva. Próximo. Determine as diferenças de níveis de estrutura da empresa, por onde flui as ordens, as informações necessárias, o desenvolvimento de determinada atividade, função do gestor, organização, alteração pelo princípio de equidade, autoridade, responsabilidade, unidade de comando, disciplina, hierarquia, determinar diferentes níveis de estrutura da empresa por onde fluem as ordens e as informações necessárias ao desenvolvimento de uma determinada atividade e função do gestor, do órgão, da alicerce pelo princípio. Equidade, autoridade, unidade de comando, disciplina, hierarquia. É hierarquia. A hierarquização, gente, quando você pega o nível estratégico, tático, operacional, você tem que olhar como se fosse uma pirâmide. Ó, estrutura organizacional de cada órgão, de cada empresa. Ó, tá vendo? A estrutura. Essa estrutura organizacional que é importante. São os pontos importantes dentro dessa estrutura. Então nós não podemos deixar de mão essa estrutura. Como seria essa estrutura? Então isso é hierarquia. Que tem o CEO, aqui eu tenho um CEO, aqui tem os gerentes, um gerente, dois gerente, três, e aqui nós temos o técnico em administração. Ou seja, existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia entre eles. Por isso que é a letra
É. Vamos para sexta. Harmonizar todos os atos da empresa ou um órgão público com o objetivo de facilitar o seu funcionamento ou função. Qual é a questão, gente? Qual é a questão? Coordenar. Não é isto? Harmonizar todos os atos da empresa ou do órgão com o objetivo de facilitar o seu funcionamento. É uma definição por Fayol. Que é quem? Coordenar. Que é a mesma coisa de direcionar. Aí nós temos direito legal que os líderes têm de gerenciar os indivíduos de uma equipe. Tem que dominar a questão da hierarquia, responsabilidade, autoridade, competência e liderança. O direito legal que os líderes têm de gerenciar os indivíduos de uma equipe. Direito legal é uma hierarquia, responsabilidade, autoridade, competência, liderança. Com toda certeza, é a autoridade. Certo? Nós temos, dentro da administração, linha de responsabilidade, linha de autoridade. Quando fala que líderes têm que gerenciar os indivíduos de uma equipe, ele trabalha com essa questão da hierarquização, certo? Ou seja, essa questão de autoridade é importante. Então, a autoridade é isso, meus queridos. Vocês não podem esquecer a diferença entre hierarquia, responsabilidade, autoridade, competência, liderança. Então, o direito legal que os líderes têm de gerenciar os indivíduos é uma equipe, denomina-se de autoridade. Viu, meus queridos? Deu para entender? Compreender? Ou não? São pontos cruciais. Pontos cruciais. Cruciais. Para vocês conseguirem entender. Deu para entender? Ou não? Esses pontos cruciais. A Associação Nacional de Hospitais Privados, via projetos, práticas essenciais, monitoramento indicado de qualidade, segurança, de conformidade com boas práticas de protocolo clínico, os dados e indicadores foram escolhidos a partir de critérios, padrões e recomendações estabelecidas das principais diretrizes para a prática clínica da literatura nacional e internacional, orientando as patologias em determinado uso, né, dessas patologias. Esses usos é indicado para relacionar o processo de quê, gente? Controle e avaliação, ó. Tá vendo? Controle e avaliação. Tem que ter. Julgue os itens. Já está terminando, meus queridos. Julgue os itens relativos ao planejamento estratégico. De acordo com os especialistas, a maior parte das organizações ainda emprega técnica de planejamento embasada unicamente na superação de situações passadas. Com certeza, meus queridos, ainda é utilizado esses pontos. E para a gente finalizar com chave de ouro, a 10ª questão diz o seguinte: é o processo de assegurar a realização dos objetivos e identificar a necessidade
de modificá-la. Em qual função administrativa se encaixa essa sentença? É o processo de assegurar a realização dos objetivos, identificar a necessidade de modificá-las. Falou em objetivos e a necessidade de modificar ou assegurar aquilo que se foi planejado. Gente, nós estamos falando de quê? De controle. De controle. Deixei uma frase aqui para vocês. Alguma pergunta sobre o assunto? O conhecimento é algo que ninguém pode nos tirar. É um investimento que levamos para a vida toda. Se dedique e foque em alcançar seus objetivos. Então, gente, tá aí. Coloquei para vocês este assunto, certo? Espero que vocês tenham entendido. Tranquilo, meus queridos alunos. Tranquilo. Muito, muito obrigado. Digo para vocês aproveitarem esse feriado para estudar. Nada de procrastinar, nada de curtir preguiça. Porque Deus ajuda quem senta e estuda, meus queridos alunos. Um beijo do professor. Tchau, tchau e até a próxima.